vou contar um pouquinho antes do que aconteceu. Numa quinta-feira, antes de tudo isso acontecer, eu sempre quando eu chego na PAI, eu atendo no piso superior e tem uma televisão imensa, que são as câmeras que tem na PAI. E ali eu sempre fico, né, observando as crianças entrarem para ver quais são as reações, que às vezes tem criança que entra em crise, eu tenho que descer, socorrer, ajudar. E aí na cozinha tava a Dona Maria, que é a cozinheira, né, na PAI, e a cozinha no piso superior também, e a comida desce de elevador, que é a parte da merenda lá embaixo. E aí eu tomando a minha água bem plena, eu vi uma criança na cozinha junto com ela. E aí nisso, eu falei, o que aquela criança tá fazendo naquela cozinha? Sendo que a gente precisa entrar na cozinha completamente, com touca, todos os cuidados. Para pegar uma colher, pegar um garfo, tem todos esses cuidados. E ele estava todo de branco, essa criança, com tênis azul, um cabelinho bem lisinho, assim, tigelinha. E eu fui conversar com Dona Maria. Dona Maria, que criança é essa que tá com a senhora? Ela falou, Cálita, que criança. Gente do céu, você não tem noção, me arrepiou, assim, completamente. Nós duas se arrepiamos. Aí ela falou, Cálita, que criança. Eu falei, não, Dona Maria, eu não tô vendo coisa. Eu falei, não, eu vi uma criança na televisão junto com a senhora e estava atrás da senhora. Beleza, eu repreendi na hora, porque vai saber o que é, que não é. Da repreendi em nome de Jesus. E aí, nisso, à tarde, eu conversando com a minha mãe por telefone, e eu contei sobre isso pra ela. Ela falou, Kai, eu vejo isso como o Espírito Santo, como um anjo, porque criança é inocência, né? Eu falei, amém, né? Glória a Deus. Aí, no outro dia, eu contei pra Dona Maria, a gente, né, glorificamos juntas também. E aí, nisso, comprei a minha casa aqui em Jacupiranga. Foi um processo muito difícil, porque estava uma casa super concorrida, né? E aí, na segunda-feira, eu assinei o contrato da minha casa. Eu peguei a chave da minha casa. E, à noite, eu fui pro otorrino. E lá, meus pais foram comigo, né? Porque era noite. E eu estava no meio, meus pais no lado. E aí, meus pais falaram assim, Cá, desacelere um pouco, filha. Porque vai que aconteça alguma coisa e papai e mamãe vai ficar tão chateados, tão tristes, né? Com alguma coisa. Falei, ai, pai, relaxa. E eu acho bom colocar, gente, Cálita. 220, gente. Ligada. Gente, tudo. Ensaia da igreja, gente, vamos. Bora, horário. Horário. E sabe, e vai, eu falava assim. Muito ligada. Eu falava assim, gente, Cálita, calma, Cálita, pelo amor de Deus. Você vê, eu sou assim. Ela é muito acelerada, né? Então, por isso que os meus pais falaram isso pra mim, porque eles sabiam do jeito que eu sou, né? Beleza. Terça-feira eu cheguei na PAI. Combinei com o meu esposo, porque nós íamos assinar o contrato eu tinha assinado o contrato na segunda, na terça nós íamos no cartório para assinar algumas coisas, pagar aquelas taxas, né, que tem que pagar. E aí, nisso, saí da PAI, meio-dia, vim aqui para casa, eu morava aqui na praça. O meu esposo me mandou, vem me buscar. Tudo bem, eu fui. Na hora que eu estava indo, o caminhão entrou na contramão e pegou o meu carro. Naquele momento, eu senti que alguma coisa por dentro não estava legal. Fez um barulho, tipo, né? Sabe? Aquele barulhão dentro da minha barriga. Como sabe quando tá fazendo digestão? Ou você tá com fome? Foi aquele barulho. Na hora eu fiquei com muita falta de ar. O pedal, a embreagem veio parar no meu peito. O volante foi para cima. Então, foi uma pancada muito grande, porque o caminhão ele entrou com tudo. Eu freiei, mas ele não freou, então... É que a gente não tem como colocar as fotos aqui. Mas, gente, vocês viram a situação que ficou o carro de Cálita? Completamente. Deu PT, né? Deu perca total. E aí, nisso, na hora, eu liguei pra minha mãe, liguei pra Anderson, meu esposo. Fiz todas as ligações possíveis. Falei, olha, aconteceu isso. Eu com muita falta de ar. E naquele momento, eu falei pro meu esposo... Você estava muito ficou desesperada? Na verdade, eu fiquei... Em choque. Tipo assim, eu fiquei assim, sabe? Sem reação. E aí, eu só falei assim pro meu esposo, ore por mim, porque eu não estou bem. Então, ali no carro, ele fez uma oração, colocou a mão no meu peito, fez uma oração. E aí, ali, já me encaminharam aqui para a saúde e tudo mais, né? Não me encaminharam para Pariquera. Então, por conta, uma semana depois, 8 dias depois, na verdade, eu fiz um ultrassom, marquei um ultrassom. E quando eu cheguei lá, o médico falou, Cálita, nossa, tem muito líquido na sua barriga. E você ficou uma semana sentindo dores, sim, né? Sim, e era uma dor insuportável. Minha barriga estava toda roxa, né? Com edemas que fala, né? Toda aquela marcação bem roxa, minha barriga.
E aí o doutor falou, Cálita, eu não estou conseguindo enxergar. Não estou conseguindo enxergar nenhum órgão seu. Minha barriga estava imensa, muito grande. E aí ali, na verdade, eu estava tão zen com a situação, que assim, eu estava completamente fora de mim. Na verdade, eu estava em trauma ainda, eu estava em pânico da situação, mas eu não sou muito de demonstrar. Mas eu estava assim, completamente sempre calada nessa uma semana. Eu não chorei nenhuma vez. Até minha mãe ficou preocupada. Cálita, você não chorou, você não consegue chorar. Eu fiquei completamente traumatizada. E aí, nisso, ele me encaminhou para um outro médico que fez esse encaminhamento, né? Que precisava de encaminhamento para essa clínica, que é o Dr. Caio, meu ginecologista. Cheguei na clínica dele, que tem maravilhoso, né? A parte do ultrassom, assim, de primeira. Ele fez o ultrassom e ele falou, Cálita, realmente tem um líquido na cavidade interna, só que assim, eu não sei o que é. Possivelmente, você vai passar por uma cirurgia hoje. Eu falei, tudo bem, vai acabar a dor, beleza. Ele falou, olha, eu não estou conseguindo também enxergar nenhum órgão, né? Só que assim, eu não sei o que tem aí. Que quando é um bebê, a gente tira um bebê, quando é uma hérnia, a gente cuida da hérnia. No seu caso, eu não sei que tipo de líquido. Eu acredito que ele já sabia o que estava acontecendo por causa da pancada. E eu acho que naquele momento, lógico, eles não vão dar um diagnóstico assim, o que está acontecendo, né? Aí eu sentei com ele, e aí foi onde ele falou, olha, você tem duas opções. Ou você vai pelo SUS, só que você vai sentar, você vai ter que esperar, né? Só que você não pode passar de hoje, você tem que fazer a cirurgia hoje. Ou você vai no particular. E nesse dia, dia 28, justo na terça-feira, eu estava fazendo o meu convênio com a Unimed, porque eu pretendo engravidar para o ano que vem. E passou despercebido. Semana de feriado, eu estava naquela correria da casa e passou o convênio, né? E ele falou, olha, eu acho que no particular vai dar um valor X, né? Mas assim, conforme vai indo, valores, né? Vai mexendo. Aí eu falei, por saúde, o que eu vou fazer? E nós fomos também, quando nós chegamos no São José, já estava todo mundo sabendo da minha situação. Então assim, foi tudo muito rápido. Muito rápido, nossa, né? papum, tomografia. E aí ali o médico, o Dr. Paulo, entrou no quarto e falou, olha, estou terminando uma cirurgia de uma senhora e depois você vai fazer uma cirurgia. Então, ele é um médico digestivo, ou seja, era alguma coisa com o meu intestino. Uhum. Eu falei, tudo bem, se é para tirar dor, beleza. Mas aí, eles já sabiam já ou era uma incógnita ainda? Então, ele estava assim, uma hipótese, porque por ser do Dr. Paulo, ele é um médico parte de digestivo. Uhum. Então, acho que ele na tomografia, porque na tomografia agora, depois que tudo passou, eu fui ver, na tomografia, eu estava completamente tomado meu abdômen, não dá para ver nitidamente o que era, né? Eu falei, tá bom. Fui pro centro cirúrgico, que era em média de umas 8 horas, 8h30 da noite. E aí eles abriram a parte embaixo do meu umbigo. E ali, quando eles abriram, estourou fezes para todos os lados. Ou seja, eu estava entrando em sepse e com uma infecção generalizada. E ali foi a preocupação de todos. Foi uma correria, na verdade, foi uma mobilização. Nossa, dentro daquela... Eles falaram que nunca aconteceu na vida o que aconteceu no São José, na parte de cirurgia. Foi uma loucura. Começaram a chamar todos os médicos. Foi uma loucura. E ali eles tiveram que abrir toda a minha barriga, né? Foram 50 pontos inteira a minha barriga. E tinha fezes na cavidade interna, em todos os meus órgãos. Em todos. Então eles tiveram que tirar todos os meus órgãos para fora, higienizar, lavar e colocar tudo de novo. E aí foi onde os médicos saíram, né? Para conversar com os meus pais. Meu pai perguntou, agora tá tudo bem? Ele falou, não, agora que vai começar a luta dela. Porque ela tem 1% de vida e 72 horas para reagir. A nossa preocupação é a alça do intestino, que eles grudam, né, que eles colam, estourar, só que ela não aguenta mais uma cirurgia. Na próxima cirurgia, a possibilidade dela morrer. Meu Deus. Eu falo assim que a minha família sofreu mais do que eu. Minha mãe uivava naquele corredor. Se ajoelhar, nós somos muito de fé. Sim. Né? Eu sou evangélica, nascida na igreja. Então, nós temos muita fé. E aí foi onde minha mãe começou a falar, Deus, eu não quero que você leve a Cálita. Meu Deus do céu, eu não aguento perder a Cálita.
Nisso eu saí com 2 drenos na barriga e também a bolsa de ileostomia, ou seja, era uma nova adaptação da minha vida, né? Para quem não sabe, aquela bolsinha onde saem as fezes, né? No meu lado era da ileostomia, a parte da ilho. Fui para UTI também com um cano no nariz, esse cano puxava tudo que estava no meu estômago, então tudo que caía, bile, qualquer tipo de secreção, eu não podia passar nada no meu intestino, né? Tudo foi pela minha central, tive que tomar 4 bolsas de sangue, comer tudo pela central, que é no pescoço. É uma parte, eu acho, assim, interessante de falar, da quantidade de intestino que você perdeu nesse... Na verdade, a parte delgada, né? Que é 2 metros. No total, acho que é 7, alguma coisa assim. É 2 metros a parte delgada, eu perdi 1,30 m. Então, eu fiquei com 70 centímetros. Eu estava pensando essa semana, eu falei, meu Deus, quase que eu fico com uma bolsa de ileostomia para sempre. Porque se eu perdesse tudo, não tem como reconstruir. Sim. Eu teria que usar a bolsa para sempre. Sim. Então, assim, foi um processo... Aí, eu falo assim que foi um processo de paz. Deus me deu paz desde o primeiro momento que eu entrei naquela UTI. Eu fiquei 7 dias. E o mais incrível, que eu não regredi nenhuma vez. Eu só evoluí. E o médico... E era uma pressão assim, Carlita, como que você tá? Tá tudo bem, eu quero água, eu quero comer. Sabe assim, tudo zen. Tomei banho no leito por 7 dias. Então, eu fiquei sem andar 7 dias. Até o processo do levantar da cama foi difícil, porque minhas pernas não correspondiam, porque completamente deitada, 100%. Fazia fisioterapia ali no leito. Então, eles tiveram todo um cuidado. Eu falo assim, que a UTI da São José, gente, vocês são tops. Que cuidado. Eles são, assim, humanos mesmo. Eles faziam massagem. E a conversa deles, em nenhum momento era só sobre o que tinha acontecido. Era sobre a vida. Carlita, o que você faz da vida? Eu sou psicóloga. Meu Deus, não acredito. O que você faz? O que você atende? Então, assim, ali era como se fosse a minha casa. E o tempo inteiro eu entrei em um propósito com Deus ali. Porque a partir, acho que do 4º dia, meu pai falou, olha, filha, nós decidimos fazer uma vaquinha, que era particular. A diária é muito alta da UTI. E ele falou assim, a gente precisa fazer. E foi onde houve essa comoção, né? De todo mundo. Sim. Ficou um valor altíssimo, né? Ficou em R$80 mil o hospital. Só que na UTI eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu não quero R$1 a mais, mas também não quero R$1 a menos. E aí, quando fechamos, fui para casa depois, aí vem a parte financeira, né? Que pesa, né? Que pesa. Mas sabe o que eu queria falar, gente? Nesse momento que ela estava na sala de cirurgia e que estava tudo acontecendo, gente, a mobilização, assim, oração, né? de fé mesmo foi grande. Porque, assim, vou falar a minha parte, né? Sua mãe estava desesperada, seu pai também. Sim. E aí, a gente estava de madrugada, né, dormindo. E acho que ela recebe um áudio, meu pai recebe um áudio, ou minha mãe recebe um áudio. Chorando, né? Da sua mãe chorando. E eu, assim, meu pai passou na casa toda, batendo nos quartos e falando a situação. Eu só lembro, gente, que eu falava, vou não chorar, tá? Amigo, chore, faz parte. Mas só lembro que eu, assim, meu pai falou a situação e eu só coloquei a mão na cabeça e falei, Senhor, entra naquela sala de cirurgia, pai. Sabe? Porque a gente que vive na igreja, a gente sabe que a igreja é a nossa segunda casa, é a nossa família. Então, a gente pega amor pelas pessoas, né? O cotidiano e tudo mais. E ainda mais, não sei, eu não posso falar pelas outras igrejas, mas a Obras para Cristo é muito unida. A Obras para Cristo de Jacupiranga é muito unida, gente. E foi uma mobilização muito grande, e oração mesmo. E da questão financeira também, né, Carlita? Foi incrível. E assim, tudo que Deus começa, Ele termina. Sim. Eu tenho muita fé em relação a isso. E aí eu falei, pai, leve esse dinheiro, pense. Ele estava com tanto de dinheiro na bolsa, porque as pessoas... E o mais incrível é que as pessoas começaram a doar assim. Foi de R$4,50 que doaram. Tem pessoas que deram 5 mil, 7 mil, 3 mil. Foi uma comoção, assim, muito grande. Assim, eu nunca esperei. Eu não sabia que eu era tão amada pelas pessoas, né? E aí, foi uma comoção muito grande. E aí, eu falei, Deus, eu não quero R$1 a mais, mas também não quero R$1 a menos. Falei, você não queria sair com dívida no entra hospital, com providência. né? Mas o tempo inteiro, Wesley, eu nunca tive dúvida. Eu sempre tive fé. Fé, desde até o meu último dia lá no quarto, quando eu fui pro quarto.
Eu e minha mãe, que ela ficou comigo, né? Nós chorávamos tanto, todos os dias. Mas nós chorávamos de gratidão a Deus. Nenhum momento nós chorávamos da situação que estava acontecendo. Era uma situação, filha do céu, tudo isso aconteceu, você está aqui. Nós chorávamos, nós acordávamos de madrugada, conversávamos. Quando meu pai chegou lá para pagar, tinha o valor exato. Ainda sobrou R$700, que foi onde eu paguei a minha fisioterapia. Eu saí sem dívida nenhuma. Deus, que eu não tenho outra explicação. Não tem. E aí foi todo um processo, né? Que eu tive que me adaptar à bolsinha. Como que era a troca, como era a higienização, né? Na igreja eu ficava com a minha bolsinha ali, saía na hora do culto, meu esposo ia comigo, porque assim, tem que ser uma questão higiênica, né? Porque é fezes, então não é qualquer lugar que você pode esvaziar, né? Então tinha lugares que eu já fui em Curitiba, que de repente eu estava comendo, a bolsinha enchia, o que eu vou fazer? Não tem um banheiro aqui, o que eu ia fazer? Tínhamos que sair da onde nós estávamos para ir. E o processo de digestão era muito mais rápido. Muito mais rápida, né? Então, assim, enquanto eu comia, estava fazendo a digestão. Então, assim, foi um processo, assim, eu não falo difícil, mas é um processo, assim, de adaptação, porque é algo diferente no seu corpo. Sim. Mas em todo momento, Wesley, eu tive paz no meu coração. Deus, juro para você, até hoje, se você perguntar, meu pai, nós estávamos conversando sobre isso, eu nunca reclamei da minha situação. Eu nunca reclamei, eu nunca chorei. Eu nunca reclamei, falei, por que aconteceu? Porque era para acontecer. Não adianta, quando é para acontecer a situação... E você acha que foi algo assim, mesmo um tratar do particular Total. Com você? Primeiramente, eu estava muito acelerada. Lembra que meu pai falou? Sim. Filha, desacelere. Né? Aí foi onde esses 2 meses eu tive mais tempo para buscar, eu tive mais tempo para orar. E foi os melhores 2 meses da minha vida. Juro pra você. Eu falo isso... Você percebeu que você ficou mais perto de Deus? Muito mais. Eu tive muito mais fé. Onde eu aprendi a fazer meu devocional todos os dias de manhã. Que eu não tinha esse tempo, né? E aí foi onde Deus falou, opa, então você vai ter tempo. E é muito engraçado, porque nós crescemos, somos nascidos e criados na igreja, né? E é engraçado que a gente acha que o momento com Deus é só na igreja, né? Não. E, assim, eu tô aprendendo isso agora também, né? Sabe o que é o mais incrível? Que quando eu fui bater o carro, eu escutei uma voz falando comigo. Tira a mão do pedal e tira a mão do volante. Eu obedeci. Se eu continuasse com a minha perna no pedal, o meu médico falou, você teria moído a sua perna. Ali naquele momento, eu acredito que foi o Espírito Santo que falou, com certeza, me livrando de outras coisas. Às vezes eu saí com nada quebrado. O cara, né, que bateu no meu carro, ele quebrou o dedinho, isso que é caminhão. E eu não quebrei nada, apenas, lógico, na verdade, não é meu intestino perfurou, ele explodiu, né? Então, assim, mas em nenhum momento eu reclamo da situação. Acho que quando é passar, e eu reflito tanto sobre isso, sabe? Assim, eu falo, nossa, é muito difícil. E também me coloco no lugar das outras pessoas, quem passa e quem já passou por isso. Né? É muito difícil, não é fácil. Né? E assim, eu já passei por várias vezes, várias assim, situações difíceis na minha vida, de perda de pessoa. Mas, assim, eu falo, esse acidente seu foi, né, um tratar de Deus com você, mas também com todo mundo que era próximo. Porque eu falo assim, que a corrente da oração que teve, assim, movimentou Brasil inteiro e fora do Brasil. Sim. E assim, eu lembro do pastor da Tabita em Curitiba, na Batista, ele falou uma coisa tão linda na live, que sempre eu assisto o culto deles. Ele falou assim, olha, a situação da Cálita nos fez nos unir mais. Porque eles entravam em propósito, eles colocavam relógio de oração pela minha situação. Então, assim, em todo momento da UTI, eu tive paz. Em todo momento que eu saí do quarto, eu tive paz. Pessoas que chegavam lá na recepção, até as meninas falaram que nunca aconteceu isso. Falavam assim, viu, aquela menina lá que está internada lá do carro, eu queria ajudar, como que faz? Qual que é o Pix? Até eles chegaram e falaram, Robinho, nunca aconteceu isso nesse hospital. A gente não está entendendo o que está acontecendo. Nós sabíamos o que estava acontecendo, que era Deus. Eu chorando, gente. Não, fique em paz. Eu falo assim, que esse momento... Gente, meu Deus, é assim, eu vejo Deus em todos os momentos. E dessa questão do carro, de escutar a voz, foi o Espírito Santo. E eu fico muito feliz de eu estar sensível à voz dele,
né? Então eu estava sensível. Então eu falei, amém, Jesus. Eu tô, né, pronta para qualquer coisa. E depois que eu voltei para Pai, que eu voltei à minha rotina em agosto, quando eu pisei na Pai, eu lembrei daquela criança. Ou seja, era o Espírito Santo me alertando e eu não consegui visualizar isso. Que era para mim, não era para Dona Maria. Sim. E eu não consegui.